Vamos lá. Adjetivos. Classes de palavras. Não existe uma ordem, né? São 10, não existe uma ordem. A primeira é essa, a segunda é essa. Não existe uma ordem. São 10, nós vamos ver as 10. Né? Estamos seguindo a seguinte sequência. Primeiro vimos o substantivo e agora vamos entrar na classe dos adjetivos. Vamos nessa. Definição. Como sempre nós fazemos, nós trazemos a definição e damos continuidade. Do ponto de vista semântico, eu sempre lembro a vocês que quando falar de semântica, a gente não pode esquecer que semântica está ligado ao sentido. Do ponto de vista do sentido, o adjetivo ele é um caracterizador, ou seja, é um modificador de sentido. Do ponto de vista morfológico, o adjetivo ele varia, tal qual o substantivo, em gênero, número e grau. Assim como nós vimos que o substantivo varia em gênero, número e grau, o adjetivo ele segue, vamos dizer assim, essa mesma linha. E do ponto de vista sintático, o adjetivo exerce duas funções numa frase, que são elas: adjunto adnominal ou predicativo, seja do sujeito ou do objeto. E compreender isso é essencial, tá certo? Por quê? Porque quando terminarmos de ver as classes de palavras, nós entraremos na parte da sintaxe. Né? Então, compreender desde já quais funções sintáticas certas palavras exercem é o pontapé inicial para que eu compreenda sintaxe. Tá certo? Então, não esqueçam mais disso. O adjetivo ele exerce duas funções sintáticas. Ele pode ser adjunto adnominal e pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Aí depende dos demais elementos que formam a frase. Vamos ver isso aí lá na parte da sintaxe. Tá certo? Então, retomando. Do ponto de vista semântico, o adjetivo é um modificador de sentido. Do ponto de vista morfológico, ele varia, ele se flexiona em gênero, número e grau. E do ponto de vista sintático, ele exerce duas funções. Pode ser adjunto, adnominal ou predicativo do sujeito. Tá certo? Com essas informações, vamos prosseguir. Grave isso. As classes gramaticais que são modificadas por um adjetivo são normalmente o substantivo, o pronome, o numeral, qualquer palavra de valor substantivo, por exemplo, um verbo no infinitivo, quando ele sofre a substantivação, e até uma oração substantiva. Então, essas palavras, elas são modificadas pelo adjetivo. Olha só, Rocha Lima e Celso Cunha eram excelentes. Olha que eu tenho aqui, Rocha Lima e Celso Cunha, dois substantivos, dois nomes próprios, sendo modificados pelo adjetivo excelentes. Eles eram excelentes. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome pessoal sendo modificado pelo adjetivo excelentes. Os dois eram excelentes. Observe que agora eu tenho o numeral sendo modificado pelo adjetivo. Viver é excelente. Agora eu tenho um verbo no infinitivo sendo modificado pelo adjetivo excelente. Acho excelente resolver exercício de português. Agora eu tenho uma oração inteira sendo modificada pelo adjetivo. Então, observe que o adjetivo é um modificador nato. Essa é uma questão que a gente tem que ficar esperto quanto a ela. O adjetivo, ele é um modificador por excelência, por natureza. Então, grave essas informações aí, tira print da tela, copia, né? E segue o baile.
Identificação do adjetivo. O adjetivo é uma palavra modificadora ou caracterizadora que modifica normalmente um substantivo. Por isso, diante de uma frase, você deve notar qual palavra está atribuindo uma característica ao substantivo. Muito possivelmente, essa frase será adjetivo. Então, o adjetivo ele tem essa essência, é da natureza do adjetivo fazer essa caracterização. Observe aí esse trecho aí. Para todos, de Chico Buarque. Meu pai era paulista. Meu avô, pernambucano. Meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Meu maestro, soberano. Foi Antônio Brasileiro. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Observe, eu tenho aí paulista, pernambucano, mineiro, baiano, soberano e brasileiro aqui no final. Todas essas palavras estão modificando um substantivo. Paulista modifica pai. Pernambucano modifica avô. Mineiro modifica bisavô. Baiano, tataravô. Soberano modifica maestro. E aqui embaixo, brasileiro modifica o substantivo artista. Aí vocês notem que eu coloquei um asterisco aqui. Por quê? Porque você olha e diz, olha, professor, artista brasileiro, brasileiro está modificando a palavra artista. Mas você esqueceu de sublinhar, de destacar, de colocar em azul, o brasileiro que está modificando o substantivo Antônio. Só que aqui existe um detalhe. Essa palavra brasileiro aqui não é um caracterizador de Antônio. É sobrenome. Antônio Brasileiro. Então é substantivo. Não vai ser um modificador. Antônio Brasileiro é o nome do cara. Não é porque ele é do Brasil. É do nome dele. Antônio Brasileiro de alguma coisa. Então, nesse caso, eu tenho dois substantivos. A palavra brasileiro, que aqui embaixo caracteriza artista, portanto é substantivo, perdão, é adjetivo. Neste trecho, brasileiro e Antônio, nesse trecho aqui, brasileiro é um substantivo, porque é um nome próprio. Então, muita atenção nisso aí, tá certo? Outro detalhe importante, em português, sempre busque analisar a palavra dentro de um contexto. Uma palavra só é uma coisa. Ela dentro de um contexto é outra coisa. Então, sempre busque analisar a palavra dentro de um contexto, nunca isoladamente. Tá certo? Grave isto. O adjetivo pode caracterizar uma oração inteira, como nós vimos no exemplo anterior. Aqui, ó. Resolver exercícios é excelente. A palavra excelente caracterizando uma oração inteira. Professor, por que esse trecho é uma oração? Porque tem verbo. Verbo resolver. Não tem caqueado, como nós chamamos aqui. Tem verbo, é oração. Inclusive, a condição para que um trecho, um enunciado seja verbo, é somente, perdão, seja oração, é somente que ele tenha verbo. Tem verbo, é oração. Não tem para onde correr. Tem verbo, é oração. Não precisa nem ter sentido no enunciado. Se tiver verbo, é oração. Acabou a confusão. Tá certo? Então, o adjetivo ele pode modificar uma oração inteira. Ele pode ser o caracterizador de uma oração inteira. E nós aprendemos na escola, quando eu falei agora aqui em caracterizador, que adjetivo é a palavra que indica uma qualidade. Não está errado. Não está errado. Mas está incompleto. Se eu aprendo que o adjetivo é uma palavra que indica uma qualidade do substantivo, eu me deparo com a frase João é preguiçoso,
eu vou procurar qualidade. E preguiça não é qualidade. Aí cria confusão na cabeça do aluno lá nas séries iniciais, porque a professora diz que, ou o professor diz que adjetivo indica qualidade do substantivo. Aí o aluno vai lá e diz, Maria é feia. E aí, cadê a qualidade? Ou então ele diz assim, Francisco parecia triste. Aí cadê a qualidade? Feia não é qualidade. Preguiça não é qualidade. Professor, Pois não. Corroborando aí o seu raciocínio, não sei se estou certo, porque a gente também já trabalha um pouquinho sobre adjetivo. Eu sempre costumo dizer que o adjetivo ele caracteriza um sujeito, um substantivo ou um objeto. Ele dá características. Exatamente. Sempre eu falo, nunca usa qualidade só. Ele pode dar qualidade, mas a característica no geral. Até um estado, né? O estado em que a pessoa está, o que o objeto está. Né? Perfeitamente. Quando eu falei agora parece triste. Então, triste é o estado como o indivíduo está. Se o aluno procura pela qualidade, fica difícil. Então, caracterizar como você está fazendo é o ideal. É um caracterizador. É um modificador. Por quê? Por exemplo, o modificador é até melhor se o aluno entender que modificar inclui característica, inclui qualidade, inclui defeito. Porque, por exemplo, você diz assim, ó, é um caracterizador. Se diz só isso também, ao aluno encontra fulano está doente. Aí doente não é uma característica, é um estado. Tá entendendo? Então, quando você fala um modificador, e dentre os modificadores você inclui, indica característica, indica qualidade, defeito, estado, aí o aluno já tem fundamentação para desenrolar. Para pensar. A ideia é essa. Então você está no caminho certo aí. Pode meter os pés para frente. Empurrar os pés, que o buraco é por aí. Então, observe. O adjetivo ele pode caracterizar uma oração inteira. Em frases formadas por ser mais adjetivo mais oração substantiva. Olha só. O adjetivo que caracteriza a oração substantiva nunca, eu até destaquei aí, nunca varia de forma. Aí, seguindo o exemplo da estrutura que nós demos, ser mais adjetivo mais oração substantiva. É válido, verbo ser, conjugado, o adjetivo, válido, e a oração. É válido que as pessoas estudem muito. É válido isso. Então, eu tenho uma oração aí subordinada, substantiva, sendo caracterizada por um adjetivo. Então, o adjetivo, ele caracteriza, ele modifica uma palavra ou uma oração inteira. Tem que ter esse cuidado aí para não achar que é só uma palavra. Procura só o substantivo. Quando vê a oração inteira, não. Aqui não está valendo, não. Tá certo? E é importante notar isso. Esse adjetivo está caracterizando essa oração todinha. Grave isso. Assim como o verbo, naquele exemplo, naquelas aulas, o jantar está excelente, como o verbo sofreu a substantivação, o adjetivo ele também sofre a substantivação. Como ocorre com outras classes gramaticais, uma palavra naturalmente pertence à classe dos adjetivos, o que pertence, pode ser substantivada, caso se anteponha a ela um determinante, geralmente um artigo. Olha só, o persistente aprende com os erros. Se eu digo assim, ó, Galu e Marcelo são persistentes, aí eu estou caracterizando, né, e persistente é um adjetivo. Quando eu digo o persistente aprende com os erros, a palavra persistente foi substantivada, que era um adjetivo, analisado, por exemplo, solto, ou no contexto que eu citei, Marcelo e Galu, é adjetivo. Só que nesse contexto aqui, por causa da presença do artigo, a palavra persistente foi substantivada e passou para a classe dos substantivos. No mesmo caso, se eu digo assim, eu vou analisar a palavra estudioso, só ela numa oração,
aliás, fora de contexto, eu vou colocar no contexto, né? Joaquim é estudioso. Então, estudioso caracteriza Joaquim. Estudioso é adjetivo. Só que quando eu olho para uma frase que tem os estudiosos foram aprovados, aí ele percebe que a palavra estudiosos, que é adjetivo, normalmente, nesse exemplo, foi substantivada por causa da presença do artigo os, ou os, como queiram. Jovens, eles são jovens, adjetivo. Os jovens são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. A palavra jovens, que normalmente é adjetivo, aqui apareceu como substantivo. Então, como eu falei, o ideal é que se analise as palavras dentro de um contexto e não solto. Dentro de um contexto, porque exatamente por esse motivo aí de essas variações. Ela pode ser adjetivo, de repente, num contexto ela é substantivo, num contexto ela é... e por aí vai. Então tem que ter esse cuidado. Nunca analisar uma palavra fora de contexto. Ou analisar, mas perceber que ela, dentro de outro contexto, ela pode mudar de classe gramatical. É importante demais ter essa consciência. Agora vamos lá para a classificação dos adjetivos. Assim como os substantivos eles se classificam, eles têm as classificações, né? O adjetivo também tem. Só que é mais tranquilo. Nós temos adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Assim como lá nos substantivos nós também temos substantivos simples, composto, primitivo e derivado. Olha só. E segue mais ou menos a mesma lógica. O que é um adjetivo simples? Apresenta um único radical. Exemplo: rápido, útil, magro, feroz e por aí vai. O que é um adjetivo composto? Igual ao substantivo. Apresenta mais de um radical. Azul celeste, luso brasileiro, mal educado e vai-se embora. Substantivo primitivo, igual lá nos... Perdão, adjetivo primitivo, igual nos substantivos, não se origina de outra palavra. Ele está ali da forma que foi criado. Azul, quente, frio, pequeno, branco, alto, magro, feio, bonito, enfim. Já o derivado origina-se de outra palavra, deriva. Aí, por exemplo, eu tenho esverdeado, é um adjetivo que derivou de verde. Enferrujado é um adjetivo que derivou de ferrugem. E por aí vai. Né? Desfavorável. Tá certo? Então eu tenho adjetivo simples, composto, primitivo e derivado. Como nós já vimos o conceito de substantivo, fica tranquilo agora entender esses conceitos de adjetivo, já que seguem o mesmo modelo, vamos assim dizer. Vamos então para a flexão. A flexão dos adjetivos. O que eu tenho aí? Eu tenho o adjetivo de gênero, na flexão, de número, e a flexão de grau. Então, o adjetivo, ele tem essas três flexões. Quanto ao gênero, nós temos uniforme e biforme. Quanto ao número, singular e plural. Quanto ao grau, aí nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Esses se subdividem. O grau comparativo, ele se divide em comparativo de superioridade, comparativo de igualdade e comparativo de inferioridade. O superlativo subdivide-se em superlativo relativo e superlativo absoluto. E eles, outra subdivisão, o relativo pode ser relativo de inferioridade ou de superioridade, e o absoluto pode ser absoluto analítico ou absoluto sintético. Então, esse é o quadro de flexão dos adjetivos. Tá certo? Vamos ver agora
cada um. Vamos simplificar. O adjetivo, em regra, ele assume o gênero masculino ou feminino do substantivo que caracteriza. Por quê? Porque ele é um modificador do substantivo. Por exemplo, numa estrutura, quem manda na frase ali, inicialmente, é o substantivo. Então, as palavras variáveis que se referem ao substantivo, elas têm que se flexionar para acompanhar o substantivo. E o adjetivo é uma palavra variável. Então, se eu tenho um substantivo no masculino, singular, obrigatoriamente o adjetivo que o acompanha, ou que o caracteriza, tem que estar no masculino singular. Feminino plural, o adjetivo tem que estar feminino plural. Senão não vai haver concordância. Esse é o princípio de concordância nominal. As palavras variáveis que se relacionam com o substantivo devem se flexionar para concordar com ele. Certo? Então, nós temos os adjetivos uniformes, que apresentam apenas uma forma para o masculino e feminino, e nós temos os adjetivos biformes, que apresentam uma forma para o masculino e outra totalmente diferente para o feminino. Olha só. Um adjetivo biforme. Garoto, educado, garota, educada. Olha só, educado caracteriza garoto. Educado, garoto. Se for garota, educada. Educado e educada. Uma para o masculino e outra para o feminino. O uniforme só tem uma forma. Tanto faz você dizer garoto inteligente como garota inteligente. Uma forma para os dois. Então, isso aí, essa é a ideia de uniforme e biforme. Quando é uniforme, uma única forma para os dois gêneros. Quando é biforme, duas formas diferentes. Uma para o masculino e outra para o feminino. A flexão de número. Aí lá vai. O plural dos adjetivos simples. Flexão de número, a gente sabe que é singular e plural, né? As palavras estão no singular, mas elas podem se flexionar e ir para o plural. Flexão de número. Então, o plural dos adjetivos simples se faz da mesma forma com que se pluralizam os substantivos. Mesma regra que nós vimos lá nos substantivos. Os adjetivos compostos, eles são constituídos de dois ou mais radicais, por isso são compostos. E sua pluralização segue as seguintes regras. Observe. Varia apenas o último elemento, apenas o último, se o adjetivo composto é formado por dois adjetivos. Adjetivo mais adjetivo. Então, apenas o último vai para o plural. Exemplo, cabelos, substantivo, castanho escuros, dois adjetivos, castanho e escuro. Então, somente o último vai para o plural. Lenços verde escuros. Observe que eu tenho mais uma composição aqui, um adjetivo composto, né, formado na estrutura por adjetivo mais adjetivo. Nesse caso, a regra diz que somente o último segue para o plural. E o primeiro elemento da composição permanece invariável. Poemas herói-cômicos. E vai-se embora. Então, observe. Eu tenho aqui uma situação em que apenas o último elemento da composição dos adjetivos, de um adjetivo composto, vai para o plural. Que situação é essa? Quando a composição for formada por dois adjetivos. Eu tenho outra situação. O adjetivo, um detalhe, o adjetivo surdo-mudo flexiona seus dois elementos. Então, cuidado nesse detalhe aqui. O adjetivo surdo-mudo, ele flexiona os dois elementos. Então, meninas surdas-mudas, ou pessoas surdas-mudas. Os dois elementos vão para o plural. Tá certo? Outra situação. Sendo o adjetivo composto uma palavra invariável, que é isso?
que não se flexiona, não muda, invariável, não varia ou não muda. Sendo o adjetivo composto formado por uma palavra invariável, no primeiro elemento, e o segundo elemento variável, apenas este será pluralizado. Ou seja, eu tenho uma estrutura em que eu tenho um adjetivo composto formado por uma palavra invariável e uma variável. É só seguir a lógica. Palavra invariável, o nome está dizendo. Invariável. Não varia. Não muda. Então, se ela não muda, se ela é invariável, ela vai permanecer da forma como está. E a palavra variável, que varia, que se flexiona, ela vai mudar. Então, observe que eu tenho assim, ó, mal educados. Esses alunos são mal educados. A palavra mal não varia, é invariável. Semi-selvagens, recém-formados, e por aí vai. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem alguém falando aqui? Tem? É eu, professor, uma dúvida aqui. Oi, Marcelo. É a respeito do surdo-mudo, né? Sim. Isso só ocorre com essa palavra, né? Nesse caso, é um caso específico. Semelhante a ela que seguisse a mesma regra, não, né? Não, aí, no caso, é a exceção da regra. É a exceção da regra. É. Tá. Show de bola. Surdo-mudos. Quando vocês quiserem falar, podem abrir o microfone e, professor, tem uma dúvida aqui, porque às vezes eu não vejo aqui. Eu vi um barulhinho, fui olhar se tinha alguém falando, mas às vezes eu não vejo, nem ouço. Então, vocês podem chamar no microfone. Fiquem à vontade. Continuando aqui os casos. Caso o adjetivo composto seja formado por adjetivo mais substantivo, aí os dois permanecem invariáveis. Caso o adjetivo composto seja formado por adjetivo mais substantivo, os dois permanecem invariáveis. Exemplos: lençóis verde-oliva, não mudou ninguém. Tapetes azul turquesa, não mudou ninguém. Camisas amarelo-ouro, não mudou ninguém. Outro caso: permanecerão também invariáveis as locuções formadas de cor, mais preposição, mais substantivo. Como, por exemplo, cor-de-rosa. Eu tenho a palavra cor, preposiçãozinha e um substantivo. Fica tudo como está. Ninguém vai para o plural. Calças cor de café. Palavra cor, mais preposição de, mais substantivo café. Invariável. Permanecerão ainda invariáveis os compostos azul marinho, azul celeste e azul ferrete. Então, foca nesses detalhes aí, porque de repente cai isso aí na prova e você dá uma derrapada porque não focou nesses pequenos detalhes. Assim como o substantivo, o adjetivo também tem a flexão de grau, só que nós já vimos que é um pouco diferente. No adjetivo, nós temos o grau comparativo. E esse bonito, ele se divide em comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Observe. No grau comparativo, o que acontece? Vai haver ali, como o nome sugere, uma comparação entre duas pessoas, dois objetos, dois seres, duas situações. Se for o comparativo de inferioridade, vai vir sempre a expressão menos do que, ou menos que. Exemplo. Pesquisas revelam que os homens são menos fortes do que as mulheres. Menos. Observe. Onde está aí a comparação? Está comparando homens e mulheres, levando em consideração a característica que ambos têm em comum, que é serem fortes. Só que há uma comparação no caso de inferioridade. Diz que os homens são menos fortes. Inferioridade. O grau comparativo de igualdade vai comparar da mesma forma, só que agora nem é mais nem é menos, é igual. Aí, um detalhe que chama a atenção, que vai aparecer essas palavrinhas, ó. Igual a, como, tanto quanto, tão quanto, e por aí vai. Nós somos tão portugueses quanto os próprios lusitanos.
Olhe só a comparação. A comparação. Só que agora nem diz que é mais, nem diz que é menos. É igual. Tão quanto? Comparativo de igualdade. E depois o comparativo de superioridade. Quando o de inferioridade tem o menos do que, o de superioridade tem o mais do que. Amigos são mais sinceros do que dinheiro. Então, observe que eu tenho 3 casos de comparação: superioridade, inferioridade, igualdade. Aí nós temos os graus do adjetivo no sentido de grau comparativo. Mas não fica por aí. Nós temos o grau superlativo. E vamos a ele. O grau superlativo, ele pode ser superlativo sintético, que é uma associação de prefixos ou sufixos. Grau superlativo absoluto sintético. O absoluto, ele pode ser sintético ou analítico, tá certo? Começando pelo sintético. A torre é altíssima. Olha só, quando fala aí a questão de associação de prefixo ou sufixo, olha, altíssima, uma pessoa alta, muito alta, é altíssima. Olha o sufixo íssima. Olha a importância de termos visto formação de palavras e entender o que é um prefixo, um sufixo. Tá certo? O grau superlativo, ele pode ser absoluto ou ele pode ser analítico. Absoluto sintético, absoluto analítico. Capitu, você está lindíssima. Sempre com o uso de afixos. Podem ser prefixos ou podem ser sufixos. Sintético, resumido, sintetizado. Já o absoluto analítico, não existe a questão do prefixo ou do sufixo. Agora, há uma associação ao advérbio. Olha só. Ele é muito humilde. Eu tenho a palavra humilde, que é o caracterizador, e eu tenho o advérbio muito. Superlativo, absoluto, analítico. É muito grande a responsabilidade. Superlativo, absoluto, analítico. Mas se eu quisesse transformar o absoluto analítico em uma estrutura sintética. Muito grande, grandíssima. Muito humilde, humildíssimo. Por que que é sintético? Porque, observe, ele resume, ele encolhe o absoluto analítico. O analítico eu tenho 2 palavras, muito humilde. Por exemplo, a torre é muito alta. Eu teria um superlativo absoluto analítico. A torre é altíssima, sintético. A torre é bastante alta. A torre é altíssima. O homem era bastante ou inexplicavelmente forte. O homem era fortíssimo. Então eu tenho aí o grau superlativo. Ele não compara, observe. E eu tenho aí a possibilidade de fazer a construção da frase sintetizando, acrescentando um prefixo ou um sufixo, ou eu posso fazer de forma analítica, acrescentando sempre um advérbio associado ao adjetivo. E depois disso, eu tenho o grau superlativo relativo. Agora ele não é mais absoluto, ele agora é relativo. Ele não é mais superlativo, ele é relativo. E aí ele pode ser relativo de inferioridade, inicialmente, superlativo de superioridade. Olha só. O de inferioridade vai ter agora a expressão o menos. Não vai ser mais menos do que como comparativo.
que ele não compara uma coisa com outra. Ele fala de uma situação em relação ao conjunto. Olha só. Diríamos que ele é o menos preparado da família. Aí você diz, professor, aí não seria comparação? Não está comparando com a família? Não. Está fazendo uma relação de um indivíduo com todo o grupo, com todos os membros da família. Se eu disser assim, ele é menos preparado do que ela. Aí sim, há uma comparação. Estou comparando dois seres. Alguém quer falar? Entendi. Não, entendi, professor. Pronto. Quando eu digo, ele é menos preparado do que ela. Aí é uma comparação. Eu tenho ele e ela, tenho dois elementos, comparando um com o outro, numa questão em que eles têm a mesma característica, que é a preparação. Joaquim é tão estudioso quanto Francisco. Comparação. Comparando Joaquim e Francisco, colocando ambos no padrão de igualdade, tão quanto, ou tanto quanto, dois elementos. Quando eu digo assim, Joaquim é o mais estudioso da sala, aí eu não comparo Joaquim com um elemento. Eu falo de Joaquim em relação a todos os alunos da sala. Aí já é um grau superlativo, relativo de superioridade. Tá certo? Então, por mais que inicialmente fique aquela questão, peraí, é comparativo ou é superlativo relativo? A diferença é essa. O comparativo, o grau comparativo é comparar dois seres, duas pessoas, duas coisas, dois objetos. Analisando o que essas duas coisas têm em comum. Aí vai entrar a superioridade, a igualdade ou a inferioridade. Duas coisas. O superlativo relativo é um indivíduo, é uma situação em relação a todo o grupo. Romário é o mais irônico de todos os jogadores. Então, não comparei Romário com ninguém. Eu falei de Romário e sua ironia em relação a todos os jogadores do Brasil ou do mundo. Então, essa é a diferença. Eu posso dizer, Romário é mais craque do que Bebeto. Aí já há uma comparação. Aí é diferente. Entenderam a diferença entre superlativo relativo Entendi, professor. e a comparação? Tranquilão? A questão aí é que quando está lá no superlativo, aquele elemento ele está acima dos demais, ou seja, acima de todos. Ele não está sendo comparado num parâmetro, ele está um parâmetro acima, não é isso? Acima ou abaixo. Pode ser positivo ou negativo, vamos dizer Isso. assim, né? Em relação ao grupo. Isso. Eu digo assim. Em relação a um todo, né? Eu digo assim, Eu entendi aí. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, se eu digo que João, dentro da sala, está positivamente avançado na leitura aos demais, ou seja, ele está a um parâmetro de todos da sala e está acima, um nível acima, né? Pode ser negativo ou positivo, é isso aí que eu entendi, quando é no superlativo, né? Perfeitamente. Aí agora vem a bendita da locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Essa é bendita mesmo. Professor, é difícil isso. Não, é só você entender o seguinte. O que é um adjetivo? É uma palavra feio, bonito, gordo, magro, alto, estudioso, preguiçoso, inteligente, enfim, uma palavra que vai caracterizar, vai modificar ali um substantivo. E o que seria, então, a locução adjetiva? Né? Porque existem a locução adjetiva, a locução adverbial, a locução prepositiva, assim, N locuções. O que seria, então, a locução adjetiva? É uma expressão, primeiramente, que eu digo aos meus alunos. Se familiarizem com o conceito, que o resto vem. Então, mas eu não consigo entender o que é uma locução adjetiva. Primeiramente, vamos entender o conceito. Primeiramente, eu sei o que é uma locução adjetiva, para depois eu procurar uma locução adjetiva numa frase. Então, observe. O que é uma locução adjetiva? É uma expressão, foca nesse nomezinho aqui. É uma expressão, não é uma palavra. Já tira de tempo aí a questão de ser
um adjetivo, uma palavra só. Não é um adjetivo, por quê? Porque não é uma palavra, é uma expressão. Aí eu coloquei aqui entre parênteses a informação. Formada de preposição mais substantivo. Então, essa é a estrutura de uma locução adjetiva. A estrutura é essa. Eu vou ter uma expressão, e essa expressão vai ter essa estrutura. Uma preposição mais um substantivo. O que ele faz? Se refere a outro substantivo, atribuindo-lhe as mesmas características que o adjetivo atribui. Então, simplificando ainda mais, uma locução adjetiva é uma expressão que exerce o mesmo papel de um adjetivo, que caracteriza um substantivo, que modifica um substantivo. Então, se eu tenho isso na cabeça, que a locução adjetiva é uma expressão, e sei que essa expressão tem essa estrutura. Como é? Que expressão é essa? É uma preposição e um substantivo. Essa é a expressão. O que ela faz? Ela faz a mesma coisa que o adjetivo faz. Eu posso chamar de adjetivo? Não, porque adjetivo é uma palavra. A locução é uma expressão. A diferença inicial já é essa. O adjetivo é uma palavra, a locução é uma expressão. Que expressão é essa? Uma expressão formada de preposição mais substantivo. O que ela faz? Agora aí fica igual. Ela tem o mesmo valor semântico de um substantivo. Aliás, de um adjetivo. Ela vai caracterizar o substantivo. Olha os exemplos. Carro, por exemplo, cor de chumbo. Cor de chumbo. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão formada por preposição mais substantivo, que está caracterizando outro substantivo. A palavra cor, nesse caso aqui. Então, observe. Eu tenho uma locução adjetiva. Criatura sem mácula. Eu tenho a expressão sem mácula, caracterizando o substantivo criatura. Pessoa sem vergonha. Eu tenho a expressão caracterizando o substantivo pessoa. Caráter de ferro. Eu tenho uma expressão caracterizando caráter. Estátua de mármore. Árvore com flores. Então, observe. Essas expressões todas estão exercendo o mesmo papel de um adjetivo. Um detalhe aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Árvore florida. Quem é substantivo aqui? Árvore, né, professor? Árvore. Árvore é substantivo. Florida é o quê? Seria adjetivo, não? Adjetivo. Está caracterizando A árvore, né? a árvore. Adjetivo. Observe que Florida tem a mesma função de com flores, desse exemplo aqui, ó. A mesma função. Isso. Eu posso chamar isso aqui, Florida, de locução adjetiva? Não. Porque, pela regra, o conceito de locução é o quê? É uma expressão. E aqui, Florida, eu tenho uma única palavra. Uhum. Então, uma única palavra caracterizando o substantivo, eu chamo de adjetivo. Agora, se eu tiver uma expressão caracterizando um substantivo, aí eu vou ter que chamar de locução adjetivo. Ou seja, o que diferencia sempre é a preposição, não é isso? Isso. 100%. Eu vou ter aí essa expressão, sempre. É. Olha só, deixa eu ver se eu apago aqui para ver se... Deu para entender. Entendi. Tranquilo aí? Dois substantivos, na realidade, né? Aqui, o diferencia é a preposição. Tá. Isso. Olha só. Se eu disser assim, ó. Deixa eu tentar apagar aqui essa abençoada da borracha. Para ficar ainda mais claro. Olha só. Vejam esse exemplo aqui. Vejam este exemplo. Pessoa desavergonhada. Uma pessoa Isso. sem vergonha, né? Entendeu? Observe esse exemplo aqui, ó.
cidades. Vou escrever só. Depois eu completo a frase. Olha só. Amanhã visitarei. Olha esse exemplo. Amanhã visitarei cidades serranas. Amanhã visitarei cidades da Serra. Amanhã visitarei cidades que se localizam na Serra. A palavra cidades, como ela dá nome, a gente chama de quê? Substantivo. Serranas está caracterizando cidades. Serranas é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Olha só que eu tenho uma palavrinha só caracterizando cidades. Já aqui embaixo eu tenho da Serra, caracterizando cidades. Exerce o mesmo papel de serranas. Da Serra é uma característica de cidades. Eu posso chamar de adjetivo? Não, locução. Aí é locução. Por quê? Pela regra. Ó, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma expressão formada de quê? De uma preposição da, mais um substantivo, que está caracterizando outro substantivo. Então, quando eu tenho essa estrutura caracterizando um substantivo, eu vou chamar de quê? De locução adjetiva. É uma expressão que exerce a mesma função do adjetivo. Aí aqui embaixo eu tenho assim, ó, que se localizam na Serra. A primeira pergunta é, esse termo, que se localizam na Serra, tem a mesma função do adjetivo? Não. Caracteriza cidades? Não. Olha direitinho. Eu acho que não. Caracteriza, sim. Porque Olha direitinho. Não tá cidades que se localizam na Serra. Ele está dizendo que ela localiza na Serra. Tem a mesma função? Mas observe. Deixa eu matar do coração agora aqui. Serrana, caracterizando cidade. Da Serra, caracterizando cidade. Que se localiza na Serra também é uma característica de substantivo cidades. É sim, está caracterizando aquelas cidades. Ou seja, serrana, né? Que cidades são essas? Cidades que se localizam na Serra. É uma característica. Cidades que se localizam no litoral. É um tipo de característica. Está caracterizando. É uma cidade litorânea, ou então serrana. Se fosse cidades predominantes no interior do estado, por exemplo. Aí seriam cidades caracterizadas do interior do estado? Isso. Uma característica. Observe. Que se localizam na Serra, eu não posso dizer que é um adjetivo. Por quê? O adjetivo é uma palavra. Aí eu tenho várias. Eu não posso dizer, professor, então é uma locução adjetiva. Eu também não posso. Por quê? Porque a regra me diz que locução é uma expressão formada por preposição e substantivo. Isso. E aí tem muita coisa. Tem. Que se localizam na... O que sobrou aí? Nem pode ser adjetivo, apesar de ter a mesma função de caracterizar. Nem pode ser locução adjetiva. Por quê? Primeiro, o adjetivo é uma palavra. Aí tem várias. A locução adjetiva é uma expressão formada por preposição e substantivo. Não se encaixa em nenhuma das duas. Mas ela tem função de um adjetivo. O que faz? Eu vou olhar para a estrutura da palavra. Eu observo que aqui tem o quê? Tem um verbo. Ó. Localizam. Então, eu tenho uma estrutura que tem a mesma função de um adjetivo, mas que nem pode ser adjetivo, nem pode ser locução adjetiva. Essa estrutura tem verbo. O meu conhecimento de gramática me diz que todo enunciado com verbo é oração. Eu tenho uma oração que caracteriza um substantivo. Eu tenho uma oração
que exerce função de um adjetivo. Eu tenho uma oração adjetiva. Oração adjetiva. Que oração adjetiva? É um termo, é um enunciado, constituído de verbo que exerce a mesma função de um adjetivo. Eu não posso chamar de adjetivo porque não é uma palavra. Eu não posso chamar de locução adjetiva porque não é uma expressão. Tem verbo, vou chamar de oração. Oração o quê? Oração que tem função de adjetivo. Então, oração adjetiva. E nós vamos ver isso com mais detalhes. Vamos ver que existe uma classificação dessa oração. Pode ser oração adjetiva no período composto. Adjetiva restritiva e explicativa. Vamos ver isso aí lá quando formos ver período composto. Por enquanto, eu trouxe essa informação só para fazer a diferença entre entre adjetivo, locução adjetiva e oração adjetiva. É só uma informação extra para que vocês já fiquem aí espertos quanto a essa questão. Que não é só o adjetivo, que existe a locução adjetiva e que existe a oração adjetiva. Como é que eu vou diferenciar? Tranquilo demais. Se é uma palavra, caracterizando o substantivo, é um adjetivo. Se é uma expressão, aí eu olho para a estrutura da expressão, eu tenho uma preposição e um substantivo que está exercendo a mesma função, ou seja, de caracterizador do substantivo, locução adjetiva. Aí se eu tenho um enunciado todinho, e nesse enunciado tem um verbo, então eu vou dizer, o quê? Uma oração. Só que essa oração está caracterizando um substantivo. Essa oração está exercendo o papel de adjetivo. Então é uma oração adjetiva. Essa é a forma de diferenciar as três situações. Tranquilo? Tranquilo. E no caso aí dessa última, ela é determinante, né? Sobre a questão de cidades, que ela diz aí. Que se localiza na serra. Então, ela determina que as cidades são localizadas em serras. Só que você, voltando e analisando as anteriores, a característica é as mesmas. São as mesmas. Observe. O que são cidades serranas? São cidades que se localizam na serra. Entendeu? O que são cidades da serra? São cidades que se localizam na serra. Então, está tudo ligado aí. No final, é a mesma coisa. A diferença é a questão da estrutura. Uma palavra, adjetivo, uma expressão, locução, um enunciado com verbo, oração. Mas a essência é a mesma. Cidades serranas são cidades que se localizam na serra. Cidades da serra são cidades que estão localizadas na serra. A questão semântica é a mesma. Tá certo? O assunto adjetivo é esse. Simples e tranquilo.